Olá, meus irmãos, vamos agora então iniciar a interpretação judaica, a interpretação cristã das Escrituras, né? Então, dentro da hermenêutica cristã, existe o período patrístico, né? Que é o período dos pais da igreja, né? A interpretação patrística diz respeito à interpretação dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Os pais da igreja são os primeiros pastores da história da igreja. São aqueles primeiros pastores da igreja, né? Ou seja, os apóstolos morreram, né? A grande maioria foi assassinada, né? E os que vieram depois deles continuaram exercendo o ministério, porém não como apóstolo. Nenhum deles se auto-identifica como apóstolo. Nenhum deles. Eles se identificam como presbíteros, né, a palavra grega que significa ancião, né, que é uma designação de autoridade e de responsabilidade tal qual existia no judaísmo. E eles também, às vezes, se autodenominavam de bispos, palavra grega que significa o supervisor, aquele que supervisiona, né, sobre determinadas igrejas de alguns lugares. Esses pais da igreja, esse período dos pais da igreja, ele se dá a partir do segundo século depois de Cristo, aproximadamente 101, o apóstolo João, o último apóstolo a morrer. Ele morre por volta do ano 100, né? Então, a partir do ano 101, início do século II, né? E vai até o século V, meado lá do século V. E esses pais da igreja, eles se dividem em três grupos. O primeiro grupo são os pais apostólicos. E por que eles se designam? E por que eles são designados de pais apostólicos? Porque eles tiveram uma ligação com os apóstolos. Ou seja, eles viveram, conviveram com os apóstolos, eles foram alunos dos apóstolos, né? Os discípulos dos apóstolos. Dentre esses, nós temos na história o Papias, foi contemporâneo de Marcos, Clemente de Roma foi contemporâneo e aluno de Paulo, Inácio de Antioquia foi aluno de João, juntamente com Policarpo, né? Além de outros também. Esses são os pais apostólicos. Eles são chamados de pais apostólicos porque eles têm uma ligação, eles tiveram uma convivência com os apóstolos. Eles nascem lá na segunda metade do século I, né? O século I começa no ano 101, ou melhor, o século I começa no ano 1 e termina no ano 100, né? Eles nascem por volta da segunda metade do século I e morrem por volta lá também da primeira metade, o final da primeira metade do século II, né? Depois deles vem os pais apologetas, os pais apologéticos. A palavra apologia significa defesa. Então foram aqueles pais que vieram depois, que foram até alunos dos pais apostólicos, né? Mas que vieram depois, eles são chamados assim porque eles escreveram defesas do evangelho para hereges e também para autoridades romanas que perseguiam a igreja. Dentre estes nós temos Irineu, bispo de Lyon, lá cidade da França, Tertuliano, bispo de Cartago, norte da África, se não me falha a memória. Nós temos se não me falha a memória, João Crisóstomo, né? Nós temos um grupo lá de líderes da igreja, né? E eles vão exercer o seu ministério lá na segunda metade do século II,
né, até o final do século III. Né? O século III começa em 201, termina no ano 300. O terceiro grupo dos pais da igreja, eles vão exercer o seu ministério lá no século IV e início do século V. Esse grupo ele é chamado de pais da igreja propriamente dito. Por quê? Porque eles serão responsáveis pela tradução da Bíblia para o latim. Nesse caso foi o Jerônimo em especial, e eles foram responsáveis também por sistematizar a doutrina cristã, oficializar a doutrina cristã. Então, dentre estes, nós temos Atanásio, nós temos o Eusébio de Cesareia, nós temos o Jerônimo, né? Esse Jerônimo é o tradutor da Bíblia que a gente já mencionou agora há pouco, e Agostinho de Hipona, né? Não confundir com Agostinho de Cantuária, que já foi de uma outra época, né? Então nós temos esses pastores antigos aqui, né? Alguns deles até trabalharam ou participaram do Concílio de Nicéia. Nesse caso foi o Atanásio e o Eusébio de Cesareia, né? Então agora nós vamos tratar da interpretação desses homens, né? A primeira escola que nós vamos mencionar aqui é a escola Alexandria, a escola alexandrina, né? No caso do cristianismo, nós temos duas escolas de interpretação. Nós temos a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. A escola de Alexandria, ela se caracteriza pela interpretação alegórica da Bíblia, por conta da influência de Filo de Alexandria, né, e dos primeiros cristãos daquela região, os quais uma boa parte eram de judeus. A escola de Antioquia era uma escola que fazia a interpretação literal da Bíblia, né? Então, nesse caso, na escola de Alexandria, ela tem seu início no século III depois de Cristo. Então, nesse caso, são pais da igreja, né, propriamente, e alguns pais apologistas que ainda viviam no início desse século, né? Nesse caso, os seus principais defensores eram Clemente de Alexandria, né? Esse foi um pai apologético, e Orígenes de Alexandria, né? O Clemente de Alexandria era professor de Orígenes e um influenciou o outro, mas Orígenes superou o Clemente na sua erudição bíblica. Ele era uma pessoa que conhecia profundamente o hebraico, o grego, né? Mas que ele tinha consciência da interpretação literal, só que para eles a interpretação mais importante, nesse caso, a interpretação mais espiritual, o sentido mais profundo, era a interpretação alegórica. Tá? E Orígenes ele foi responsável por uma importante obra de harmonização da Bíblia, que na verdade não é uma Bíblia propriamente dita, mas é um livro chamado a Exapla, elaborada por Orígenes. Neste caso, então, a interpretação alexandrina das Escrituras ela é influenciada pela escola, pela filosofia platônica. Lembra mesmo o caso de Filo de Alexandria, e por alguns ensinos relacionados aí à matéria, né, ali das Escrituras, ok? Nesse caso, o Orígenes
ele vai tratar da interpretação da seguinte forma, né? O seu método de interpretar. No caso, o princípio fundamental, né, da interpretação, que é o significado. O significado do Espírito Santo é sempre simples e claro e digno diante de Deus. É isso que ele escreve, inclusive. Tudo que parece obscuro e imoral é inconveniente na Bíblia. Serve simplesmente como um incentivo para transcrever ou passar além do sentido literal. Então, nesse caso, ele dividia a interpretação da Bíblia em três partes: corpo, alma e espírito, né? Era assim que Platão também dividia o ser humano. Corpo, alma e espírito. Nós também, né, assembleianos também, nesse caso, somos tricotomistas e assim dividimos a Bíblia. Então, nesse caso, a interpretação literal, ela tinha a ver com o corpo. E nesse caso, ela tinha um valor secundário. A interpretação moral tinha a ver com a alma, no sentido da prática, né, da moralidade do cristão. E o sentido místico e alegórico era espiritual, né? Então, assim, o Clemente de Alexandria entendia as Escrituras, né? Então, nesse caso, a outra escola de interpretação era a escola de Antioquia. A escola de Antioquia, ela também será fundada por volta do século III depois de Cristo, né? E ela vai dar prioridade à interpretação literal da Bíblia. No caso da escola de Antioquia, a interpretação mais importante da Bíblia é a interpretação literal, né, das Escrituras. Ou seja, é procurar buscar o sentido do texto, porque na interpretação alegórica, qualquer um pode dar ao texto a interpretação que quiser. Já na interpretação literal do texto, a pessoa tem que estudar, tem que buscar a interpretação daquele texto, né? Então, o principal, ou um dos principais pensadores da interpretação literal foi o João Crisóstomo, né? O João Crisóstomo, ele é filho dessa interpretação, dessa escola de interpretação. O outro representante dessa escola, ele é o Teodoro, né? Também foi um exegeta. Só que o Teodoro, ele era mais liberal em relação à interpretação bíblica. E o Crisóstomo, ele era mais ortodoxo, ele era mais fiel. Porque o Teodoro, ele dizia que algumas partes da Bíblia, ela não é inspirada. Já Crisóstomo, ele acreditava que toda a Bíblia é inspirada por Deus, né? Aí nesse caso. Nesse caso, então, nós vemos que as várias interpretações da Bíblia, no caso do texto alegórico, ela é devida a que, se o texto, o sentido primordial é o alegórico, então qualquer um pode dar a interpretação que quiser. Mas se no texto a interpretação mais importante for, e é esse o nosso caso, for a interpretação literal, então eu tenho que estudar, né? E aí veio a noção da exegese, né? Ok, meus irmãos? Então, hoje nós encerramos a nossa aula por aqui. A nossa aula ela vai ter aproximadamente 5 dias de aula.
e no último dia é o dia de vocês entregarem as provas, né? Apesar de que na aula de homilética a gente fez um pouco diferente, né? A gente deu as aulas e a gente pediu para que vocês fizessem a prova semana passada e estendemos esse prazo até hoje. Nesse caso, nós teremos 5 aulas e na última aula vocês já vão fazer a entrega dos trabalhos aí, meu e-mail, né? Já coloquei no grupo da igreja meu e-mail, reinaldosoares77@hotmail.com, né? Para quem aí de repente não é aluno do CTB, mas deseja alguma informação, fazer alguma pergunta, meu e-mail é esse, reinaldosoares77@hotmail.com. Então vocês vão, nesse caso eu vou conversar com o pastor Arão para ver uma prova para vocês, né? A gente qualquer coisa manda aí para o e-mail do pastor Arão, né? E o pastor Arão vai mandar para o e-mail de vocês nesse tempo de quarentena. Nós vamos respeitar, vamos zelar pela nossa saúde, vamos ficar em casa, né? Amém, meus irmãos? Então, semana que vem a gente vai tratar da interpretação bíblica na Idade Média, né? A formação da Igreja Católica e também a interpretação reformada, a interpretação protestante das Escrituras, né? Eu agradeço a todos que estão vendo o canal, a todos os que são inscritos no canal, né? Nossos amigos aí. Eu não vou falar o nome, eu não vou me arriscar de falar o nome, porque pode ser que eu erre algum nome. E para os irmãos do CTB, nós oramos para que acabe essa pandemia desse vírus que estamos aí sendo ameaçados por ele, para que possamos estar juntos e dialogando. Os irmãos que tiverem dúvidas, que quiserem perguntar, entrem lá no grupo, no WhatsApp, no grupo do CTB e façam lá suas perguntas, proponham debates, fiquem bem à vontade, ok? E assim eu agradeço mais uma vez a vocês, em nome de Jesus, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa os teus servos. Nos usa, Senhor, para que nós possamos dar uma aula abençoada. Ó Deus, enche-nos do Espírito Santo, ó Senhor, e abra nossas mentes para o entendimento cada vez mais profundo da tua palavra, e que nós possamos pregá-la, ensiná-la, interpretá-la e explicá-la cada vez melhor. Assim te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor.